Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação e Negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Bom dia, amigos obstinados. Começa agora o programa Inovação e Negócios aqui na Record News. Veja bem, amigos, um ponto básico em qualquer jornada é que é preciso saber onde você está para saber o que fazer para chegar onde quer. Ou seja, compreender qual é o seu mindset atual, a sua mentalidade atual, é essencial para saber quais são as mudanças necessárias na sua forma de pensar e que caminho poderá levá-lo até lá. Isso inclui identificar seus padrões de pensamentos e comportamentos, bem como suas crenças e valores. A compreensão do mindset atual, ou seja, da sua mentalidade atual, é a definição do ponto de partida para a transformação desejada no modo de pensar e de agir. É o primeiro passo de uma estratégia que envolve 3 etapas. Saber em que ponto está, saber para onde quer ir e ter um mapa ou um plano de viagem. É a partir desse passo que você deverá se organizar para construir uma estratégia que vai potencializar e alavancar o seu progresso. No meu livro Mentalidade de Riqueza, esse aqui, eu trago um teste chamado de Barômetro do Mindset Dominante. Ele leva a refletir sobre as suas crenças e os seus comportamentos atuais e como eles podem estar limitando o seu potencial. É importante lembrar que todo sucesso ele começa com o primeiro passo, desde que dado na direção certa. Nesse contexto, meus amigos, dentro do barômetro do mindset, podemos dizer que o mindset fixo exerce uma pressão alta e incomoda. Ele não permite que realizemos plenamente nossos sonhos. No contraponto, o mindset de crescimento exerce pouca pressão, uma pressão confortável e estimulante. Ele já permite pensar e agir com tranquilidade ao buscar os nossos objetivos. Analisar-se dessa forma, refletindo sobre a pressão que o seu mindset exerce sobre a sua vida, permite identificar o ponto em que você se encontra atualmente. Essa é a linha de partida da sua jornada até chegar aonde você deseja. Pode ser um caminho longo, mas com as ferramentas estratégicas e a mentalidade correta, é possível percorrê-lo de maneira exitosa e determinada. Vamos iniciar essa jornada? Bom, meus amigos, eu retorno daqui a pouco, viu? Para responder uma pergunta de um seguidor do meu Instagram. Então fique ligado, porque essa pode ser também uma dúvida sua. E por falar em Instagram, por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz. Todas as minhas redes sociais é @JanguierDiniz. E passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto em minhas redes sociais muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esse conteúdo pode ajudar você a fazer um turnaround, uma grande virada em sua vida e também na vida de sua empresa, viu? Intalks. Oferecimento Wise Viagens, a maior referência em viagens e imigração do Brasil.
O mercado de turismo internacional e assessoria para imigração tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionado pelo aumento da busca por experiências personalizadas de viagem e pelo interesse crescente de brasileiros em estudar, trabalhar ou viver no exterior. Pensando nesse público, existem empresas que atuam de forma estratégica nesse segmento, oferecendo soluções completas que vão desde a emissão de passagens com tarifas promocionais até o suporte jurídico e documental para a imigração. Combinando tecnologia, atendimento remoto e expertise internacional, esse mercado se posiciona como essencial para quem busca segurança, praticidade e orientação profissional em cada etapa da jornada fora do país. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto com Max Amaral, CEO da Wise Viagens. Muito bom dia! Estamos começando mais um InTalks aqui no programa Inovação e Negócios, diretamente da Record News para todo o Brasil. E hoje eu tenho mais uma vez o Max Amaral, que é o fundador da Wise Viagens, que vai contar para a gente um pouquinho sobre a Wise Viagens, sobre o mercado de viagens e qual é a diferença da Wise no mercado que está fazendo ela crescer exponencialmente. Ô Max, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui no InTalks. Eu que agradeço. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a Wise Viagens. Muito bom dia para você que está assistindo. Bom dia, Márcio, uma grande honra estar aqui essa entrevista para você, alguém que eu admiro muito. E estou muito feliz de poder falar do meu sonho, né, de algo que se tornou o meu sonho e que já ajudou aí dezenas de brasileiros mundo afora. Legal. Conta para mim, Max, como você conseguiu, isso para mim é uma curiosidade minha, acho que todo mundo que está assistindo, você, um jovem de 28 anos, que teve toda essa percepção, como que você conseguiu de Criciúma ter esses números exponenciais aí que você estava contando para mim nos bastidores? O que você fez ali? Você montou um time bem capacitado? Você trouxe uma cultura diferente ali para a Wise? O que você fez para fazer com que a Wise crescesse tanto nesses últimos tempos? Eu comecei sozinho no meu celular, né? Então eu tinha outro trabalho em Londres, trabalhava em outra coisa e ficava ali nas horas vagas do celular, ali atendendo os clientes. E aí comecei a perceber que ou eu voltava para o Brasil e fazia disso um negócio, ou eu largava e ficava lá em Londres, onde eu morava, trabalhando no que eu trabalhava, ganhando bem e tudo mais. Eu decidi vir e arriscar, né? Então estou aqui, vai fazer 4 anos agora nos próximos meses. E justamente foi essa questão, Márcio, do atendimento. Né? A gente criou todo um processo, então desde que você dá um oi para a gente, para o nosso vendedor ali, até o final da sua viagem, onde você passa pela imigração, onde você chega no seu destino, você tem todo um processo e a mesma experiência. Né? Então você não quebra essa experiência. Então o nosso time é altamente treinado para te proporcionar essa experiência e para estar ali disponível para você, pelo mesmo preço, né, do que você encontra na internet. Então esse diferencial ele é muito grande, porque muitas agências só vendem a passagem, vão fazer o seu check-in e acabou. Né? Vão te tratar ali como mais um número e tudo mais. E às vezes tentar ganhar no preço, te dar um desconto e tal. A gente não, a gente realmente te pega e realmente você só precisa fazer as malas e deixa o resto com a gente. E eu acho que os nossos números, né, mostram muito isso. A gente tem no Brasil, em média, o que uma agência fatura é 900, 920 mil por ano, o faturamento de uma agência média. Nós faturamos nos últimos 12 meses 5 milhões. Caramba! Então você tem um jovem, né, falando menos de 30 anos. Outros donos de agência ficam até meio torcem o nariz para mim. Sim, mas que não sou formado em turismo, nunca tive essa experiência, mas acho que tive o olhar do cliente. De tratar o cliente como eu gostaria de ter sido tratado quando eu precisei, e não fui. E faz toda a diferença, né? Essa é o principal. É uma coisa pequena, que parece ser pequena, né? É um detalhe que faz toda a diferença. Então a gente tem aí clientes recorrentes e que é uma felicidade muito que eu tenho, que eu não preciso buscar clientes. Então a gente não tem uma venda ativa, né? A gente recebe clientes. Então isso é uma felicidade imensa, sim. E os números eu acho que traduzem essa questão, né? Porque você consegue ver se uma empresa realmente é boa e está dando certo quando ela fatura bem. Exato. E uma dificuldade que a gente tem tido também é conseguir expandir com esse resultado. Né? Então, às vezes eu seguro um pouco a empresa para não expandir tanto, né, do quanto a gente já expandiu, para conseguir ter perna, para não perder essa questão da qualidade no atendimento. Né? Porque você tem que ter um processo. Como você lida com pessoas e o teu propósito é atender elas de uma forma diferenciada, com um propósito qualificado, personalizado, você depende de pessoas, né? Sim, então você tem que ter uma cultura forte dentro da tua companhia. Apesar da IA nos ajudar muito, mas eu preciso muito de pessoas. Você tem que ter pessoas, você tem que treinar pessoas, elas têm que estar inseridas na cultura da Wise. Sim, exatamente. Né? Para que depois, no final das contas, você consiga
você consiga replicar isso, porque não é fácil Sim, você não, nem replicar um pouco. pessoas, né? Então, a minha sugestão, que sou um pouco mais velho que você, é falar que é melhor você ter um crescimento equilibrado, Sim, né? E não fugir da cultura e não perder o propósito. Se você perde o exatamente. propósito e foge à cultura, aí você pode até faturar mais, Uhum. mas não significa que você vai ter o mesmo resultado. E me fala uma coisa, Max, a gente falou bastante de viagem, da experiência das pessoas e tal, mas e essa parte de você dar assessoria para quando a pessoa quer mudar para fora do país? Você faz isso internamente no teu escritório, você tem algumas empresas parceiras, alguns despachantes, porque isso é uma coisa complexa. Sim, sim. Isso é uma operação tanto complexa, não é qualquer um que consegue, mesmo tendo dinheiro Sim. e mesmo tendo condição, eu quero morar nos Estados Unidos e quero ter a minha cidadania americana. Não é assim, eu entendo que isso é um processo. Sim. Né? Como funciona isso dentro da E as Wise? pessoas são muito imediatistas, né? Então eu quero dar entrada no processo agora e mês que vem eu quero me exato. mudar para os Estados Unidos, né? Exato. Geralmente é assim que o pessoal faz. A gente tem alguns parceiros externos, né? Então eu sempre brinco que cada um na sua caixinha, né? Então a Sim. gente cuida da viagem, cuida das passagens, do hotel, enfim. Mas quando essa questão de imigração de fato, de quero um visto de trabalho, ou quero um visto porque vou colocar um dinheiro naquele país, quero um visto como empresário, digamos, como empreendedor, a gente tem parceiros que trabalham com a gente em relação a isso. Então, advogados de imigração, empresas especializadas nessa questão, para que a gente não brinque com o sonho daquele nosso cliente. Várias vezes eu chego para o cliente e falo, olha, Márcio, talvez essa não é a hora de você fazer isso, né? Espera aí mais um tempinho, dá mais algum tempo, aí a gente volta a conversar e tal, porque o que eu quero é que dê resultado, que dê certo. Então, a gente faz todo um ecossistema mesmo para que dê resultado e que dê certo. Mas a gente usa vários parceiros externos também. Não, legal, bacana. Quanto tempo tem a Wise já? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Você criou a Wise depois da pandemia? No meio da pandemia. No meio não da era o pandemia. Wise ainda, né? A gente passou por vários nomes, enfim. Mas agora a gente, né, nos últimos tempos, está registrado esse nome, é a nossa marca mesmo. Né? Eu me atrelei muito à marca, então o pessoal chamava de Max Viagens, Max, enfim, Sim. várias outras coisas. E aí, não, vou criar uma marca mesmo para tentar descolar, né, um pouco dessa questão e fazer o processo seguir sem mim, digamos assim. Né? Então, hoje eu vejo na agência vários mini-Max, eu brinco assim, né? Porque as pessoas compraram, né? O pessoal que trabalha comigo comprou esse time, esse sonho, meu time comprou e replica isso para frente. Né? Então, isso é um orgulho imenso assim que eu tenho quando eu vejo um colaborador nosso conversando com o cliente e falando exatamente a mesma coisa que eu falaria. Né? Isso é muito difícil, né? Você sabe, tem empresa, sabe como isso é difícil, é um desafio diário, né? Mas Sim. é isso que fez a gente dar certo. Mas legal, mas eu ainda estou curioso porque todo mundo estava trancado em casa no meio da pandemia. Sim. Eu estou ainda curioso saber como que o Max resolveu entrar no segmento de viagem quando ninguém estava viajando. Então, é uma história um pouco mais complexa. Eu morava em Londres nessa época, né? E lá foi muito mais... o governo teve uma mão muito mais pesada do que a gente teve aqui no Brasil. Então, realmente, lá não se podia sair de casa. Estava todo mundo trancado. O país fechou. Né? O Reino Unido fechou completamente. Não podia mais entrar ninguém. E sobrou os brasileiros que estavam aqui, que moravam lá. Então, o pessoal, os brasileiros que moravam no Reino Unido ou na Europa, enfim, voltaram para o Brasil de férias, digamos, fechou, deu lockdown e eles não conseguiam mais voltar. E aí foi que eu tive essa sacada, porque existia uma lista de países, né? Esse aqui pode entrar, esse aqui não pode. Então, eu tive uma sacada de, se eu pegar esse cara aqui, colocar ele 10 dias em outro país, ele consegue depois voltar para o Reino Unido. Então, nenhuma agência fazia isso. E eu nem tinha agência, comecei a dar essas dicas e tal. Na época no Facebook, não era nem Instagram ainda. O Instagram é algo mais recente, digamos, né, para a questão de publicidade, de vendas. Então, comecei a fomentar isso, a comentar isso nos grupos de brasileiros que moravam na Europa, nos Estados Unidos, e começou a dar certo. E aí o pessoal começou a me procurar para que eu desse essa assessoria. Como é que eu faço isso? Eu tô aqui no Brasil, quero voltar para Portugal, quero voltar para a Alemanha, que é onde eu moro, mas está tudo fechado. Qual o caminho que eu sigo? Qual país que eu tenho que ir? Quantos dias eu tenho que ficar? Então, foi nisso que acabou surgindo. Que legal. Então, eu brinco que eu comecei a ganhar dinheiro quando outras empresas, infelizmente, estavam fechando, né? Mas foi essa sacada que eu tive. Então, mas isso é a visão do empreendedor, né? Sim. É a oportunidade, né? Aquela história. Né? Você não pode se desesperar num momento desse. Sim. Você tem que achar alternativas, né? Um grande empreendedor, mesmo você sendo jovem, nesse teu primeiro... A Wise é teu primeiro empreendimento? Primeiro. Tá vendo? Primeiro empreendimento e você conseguiu aproveitar e criar ela de uma oportunidade, de uma visão. Sim.
Enquanto ninguém estava viajando, né? Porque essa foi a minha curiosidade que eu perguntei para você. Eu falei, ninguém estava viajando. Nós não atendíamos turistas. A gente, eu digo eu, né? Porque eu comecei sozinho. Eu comecei a ajudar brasileiros que precisavam voltar, retornar para os seus países que moravam, né? Estavam de férias aqui no Brasil e ficavam desesperados porque o voo foi cancelado, não sabiam o que fazer. Ainda na época, no Reino Unido, a gente teve aquela questão de... Eu não sei se você acompanhou, que tinha que ficar num hotel quando chegava, tinha uma quarentena. Sim, quarentena, não, E aí eu auxiliava as pessoas nessa questão e comecei a ver, pô, isso aqui dá dinheiro, eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo ter dinheiro ao mesmo tempo, fazer uma coisa lucrativa, vou aproveitar essa oportunidade. E o cara ainda conseguia tirar umas férias ali. É uma das coisas que eu considero mais importante, né? A gente trabalha. Eu, com a minha idade, eu aprendi, principalmente que eu já tenho filhos e tal, que bens, carro, compra, tudo isso é legal, mas não tem nenhum dinheiro melhor investido do que com uma viagem, com uma experiência com a tua família, conhecer um outro país, uma outra cidade, ter essa experiência, né? Quem pode, a minha recomendação é que quando guarda dinheiro, obviamente, você tem que ter tua casa, você tem que ter teu carro, você tem que ter o conforto do teu lar. Agora, é muito melhor do que comprar um tênis, melhor do que trocar de carro, de celular, é você programar uma boa viagem. E com né? planejamento você consegue fazer isso de uma forma barata e fácil, né? Sem doer tanto. Exato. Né? E eu brinco que é muito legal a gente sair da nossa bolha. Né? Então, eu vejo muitas pessoas que acham que o mundo é aquilo ali que o cerca. Né? E quando a gente vai realmente para o mundo, a gente vê o quão pequenininho que a gente é e quanto a gente tem para aprender. Né? E a gente sempre volta de uma viagem com uma cabeça muito diferente, com algo que a gente aprendeu e a gente vai colocar para frente, né? Vai fazer isso seguir. Legal, bacana. Bom, Max, pessoal, vocês que assistiram aqui hoje o InTalks e gostam de viajar, né? Vocês viram que o Max aqui, o empreendedor de 28 anos, de Criciúma, conseguiu ver uma oportunidade no meio da pandemia e entrar no mercado de viagens, que é um mercado super concorrido, mas é um mercado que tem grandes oportunidades. Eu brinco, que eu falo também para todo mundo que a viagem ela pode ser ou fantástica ou dramática, né? Às vezes por uma coisinha que acontece, você perde a experiência toda. Né? Ou você tem uma viagem que você vai lembrar pro resto da vida porque foi muito legal, ou também você vai lembrar pro resto da vida porque foi a pior viagem da vida, né? Então nada melhor do que trazer alguém com a tua experiência. Max, você hoje a Wise Viagem está em Criciúma e você atende a todo o Brasil, é isso? A gente tem um escritório em Criciúma, né, com o nosso time ali interno, mas a gente atende pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim, o Brasil inteiro. Então, o mundo inteiro, na verdade, né? São mais de 5 mil clientes aí e a gente não para de crescer. Legal, e você comentou 5 mil clientes, cara, em 4 anos, tá vendo? 4 anos. E isso é um outro número expressivo, né? Você comentou com a gente aqui, com quem está assistindo, que você teve um faturamento exponencial perante ao mercado, né, as agências médias de viagem, de 900 mil, que é o faturamento médio, se bateu o recorde de 5 milhões e em cima de mais de 5 mil clientes. Sim, exatamente. E Legal. Clientes recorrentes, né? Eu brinco que são fãs, não são clientes. Né? Então, a gente tem muita recorrência e muitas indicações também. Então, eu acho que hoje, posso colocar aí que uns 40% das nossas vendas são através de indicações de pessoas que já são clientes. Porque quem tem uma boa experiência vai e indica para um outro, para um amigo e tal. E quando alguém te indica, é porque a pessoa teve uma boa experiência. Se essa pessoa teve uma boa experiência, é o que faz o negócio perdurar e ter uma recorrência. Né? E hoje a gente tem, por exemplo, no Reclame Aqui, nós somos uma das únicas agências do Brasil que não tem nenhuma reclamação. Temos uma nota excelente nas avaliações. Com 5 mil clientes não tem nenhuma reclamação? Temos uma nota excelente no Google também ali nas avaliações. Se você entrar nos nossos perfis, você vai ver que não tem nenhuma reclamação. Então, claro, a gente não acerta 100% das vezes. Sim, porque né? não depende só da... Claro, não depende só da Wise e do teu time. Tem uma cadeia, às vezes, né? Às vezes depende do teu fornecedor, que você tem que brigar com o fornecedor, né? Mas às vezes o cliente fica traumatizado, não é com a Wise, com a companhia aérea. Com o hotel. Mas no que compete a gente, eu brinco. Não vai ser 100%, nós somos humanos, tem falhas às vezes no processo, mas o 95% eu garanto, com certeza. E desses outros 5% a gente vai tentar que chegue no 100%. Então, você tem que se preocupar com o que realmente importa, né? Que é vender, quer fazer sua empresa dar certo, quer, né, trabalhar ali no dia a dia e não tem que se preocupar com a viagem, né? Nós estamos aqui para isso, para se preocupar com a viagem, para organizar tudo, seja no perrengue ou seja quando tudo dá certo, a gente vai estar ali, né? Então, eu acho que isso é um valor muito, é isso que os clientes enxergam de valor na gente, né? Eles não se preocupam com nada, deixam que a gente resolve ali todos os problemas. Que legal. Max, muito obrigado pela tua presença aqui no InTalks. Pessoal, conversei aqui com o Max Amaral,
que é o fundador hoje da Wise Viagens, que é uma empresa que atua no segmento de consultoria em viagem e planejamento de mudança, imigração e estudo fora do país. O Max vem crescendo exponencialmente aí por um propósito que eu acredito muito, que é lidar com pessoas e atender uma pessoa, programar a viagem de uma pessoa como ele gostaria de ser tratado. Então isso faz toda a diferença, por isso que a Wise vem crescendo bastante. E eu dei o meu depoimento aqui, que eu sempre fazia as minhas viagens sozinho, mas hoje eu preciso contar com uma assessoria, porque eu não quero ter tempo em mudar voo, mudar passagem, mudar hotel. Eu prefiro ter alguém para me ajudar. Então fica a dica para você aí, você que assistiu a nossa entrevista aqui, a entrevista do Max, tem um QR Code aqui. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da Wise Viagens, escaneie aqui com o seu celular e o Max tem um time lá que vai te dar toda essa informação e todo o suporte, né? É isso, muito obrigado, Márcio, pelo convite. E se você quiser fazer sua viagem, independente para onde seja, se é uma viagem a negócios, ou se é algo com a família, turismo, mudar de país, escaneie o QR Code aí, como o Márcio falou, e a gente vai estar à disposição aí para fazer a sua viagem ser um sucesso, com certeza. Legal. Pessoal, o InTalks de hoje acaba aqui, mas o programa Inovação e Negócios continua. Eu vejo você no próximo programa. Até mais. Inovação e negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Inovação e negócios. E a pergunta de hoje do meu Instagram vem de Natal, Rio Grande do Norte. Se você ainda não é meu seguidor no Instagram, entra aí, @JanguiaDiniz. Lá eu passo dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e sobre escalabilidade empresarial. E a pergunta é de Tiago Oliveira. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma empresa de consultoria com 8 funcionários. Como posso atrair mais clientes? Veja bem, Tiago, a chave mestra é estabelecer sua autoridade no mercado. Use o marketing de conteúdo e compartilhe casos de sucesso. Além disso, mostre provas sociais, ou seja, clientes satisfeitos, e busque parcerias estratégicas com empresas que complementem seu serviço. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, ou em qualquer outro assunto, qualquer outra matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias. Essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Acesse o QR Code aí e se inscreva. E o programa de hoje, meus amigos, está ficando por aqui. Mas amanhã nós voltaremos, viu? Logo, firme o passo, pegue o ritmo e seja obstinado que dá. Inovação e negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio.